Boa tarde, pessoal. Eu sou Arnaldo Adas, pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui de São Paulo. Hoje está sendo votado pela Câmara Municipal de Araraquara um projeto de lei complementar criado pelo prefeito Edinho. Está sendo feita muito propaganda, está sendo feito propaganda paga até pela própria prefeitura, no interesse de defender esse projeto. Foi alterada a data de votação, depois voltou. Hoje de manhã, a prefeitura soltou uma norma, né? E estipulando que aqui em Araraquara a gente tem que voltar a usar máscaras. E, curiosamente, a gente tem que usar máscara em aglomeração de pessoas, que é o que está acontecendo agora, nesse momento, lá no centro de Araraquara. Eu estou no bairro, eu não pude sair daqui porque eu estou em confinamento, porque tive Covid recentemente, já passou meu período de recuperação, eu estou bem. Ficou só essa tossinha chata aí que eu já estou tratando e já está bem melhor. Mas a minha sogra pegou agora o Covid-19 e colocou todo mundo aqui de casa de molho. Então realmente a gente está em confinamento obrigatório por ordem médica. Minha esposa é professora, ela não pode entrar numa sala de aula em alfabetização nesse momento. E também, por via das dúvidas, eu não vou participar de uma manifestação violando um confinamento determinado por um médico, né? Mas vamos lá. O que é esse IPTU dos mortos? Esse IPTU dos mortos é uma forma de se extinguir as concessões de túmulos. Simplesmente é isso, tá? Aqui em Araraquara nós temos os dois maiores cemitérios, o da São Bento, né? E o dos Britos. O cemitério principal fica aqui no centro da cidade, bem antigo, nossa cidade já tem 204 anos já, vai completar 205 agora no dia 22 de agosto. E o dos Britos, ele é um mais recente. As regras de um cemitério e de outro são diferentes. Existem jazigos perpétuos no São Bento, não existe nos Britos. E a gente tem também cemitérios particulares aqui em Araraquara. Muita gente está optando ultimamente pelos cemitérios particulares. Mas o que acontece? Existem pessoas que estão lá com o jazigo perpétuo, isso é das leis anteriores, tá? E, obviamente, existem túmulos muito antigos aqui em Araraquara. Mas o que essa lei criou? Criou mecanismos para determinar o vencimento dessas concessões. Obviamente, tudo que é do poder público, tá, é cedido para a população através de concessões. É assim que funciona. Tá? Então, se você vai ser sepultado numa área municipal, numa área pública, é óbvio que vai existir uma concessão. Eu tive a felicidade, ou a infelicidade, né? Naquele momento grave, quando eu tive que sepultar meu pai em Ponte Alta do Tocantins, nós construímos um jazigo para ele, sabendo
que aquele vai ser o repouso definitivo dele. Nós fazemos a manutenção do jazigo, isso aí eu acho que é uma obrigação nossa como família. Mas não existe taxa, não existe risco de repente, aparecer alguém e simplesmente cancelar aquela concessão. Tá? Mas eu vou ler uns trechos do projeto do Edinho aqui, para vocês verem aqui. Artigo 16. Os cemitérios públicos municipais serão dotados de sepulturas com concessão de uso por tempo determinado. Esse tempo é 25 anos. Passível de renovação e transmissão nos termos desse capítulo. A alegação deles é de que estavam existindo um comércio irregular de túmulos. Ou seja, a minha família tem um jazigo em determinado cemitério. Eu tenho a propriedade daquilo. Tá? Eu tenho a concessão. E as pessoas vendendo isso segundo essa norma, segundo o que a prefeitura estava dizendo, você não poderia dispor daquilo. Mas vamos lá. Somente será admissível o sepultamento em cemitérios públicos municipais que seja realizado em sepultura cuja concessão de uso esteja em situação de regularidade. Ok? Primeiro, possua titular vivo da respectiva concessão. Ou seja, se a pessoa for solteira e não tiver ascendentes, descendentes, não tiver formado família, tá? O último da sua prole. Ele foi lá na prefeitura, adquiriu uma concessão, pagou por essa concessão, regularizou toda a documentação para isso. Só que ele não vai poder ser sepultado naquele túmulo, naquele jazigo. Por quê? Porque ele não estava vivo no momento do sepultamento. É exatamente isso que está escrito. Tá? Somente será admissível sepultamento quando o titular para inciso 1º, aqui possua titular vivo da respectiva concessão de uso. 2, que esteja adimplente. 3, que não esteja em estado de caducidade ou abandono. Caducidade e abandono estão descritos também nessa lei complementar, no projeto, mas vem lá do Código Civil, então não tem muita dúvida a respeito disso. Tá? Mas o primeiro absurdo é esse. Tá? O segundo absurdo é a transmissão causa-mortes desse direito de concessão. Tá? Vamos ver lá no artigo 24. Eu gosto de ler no texto da lei, eu sei que fica meio chato, meio cansativo, meio pesado, mas é para ninguém fazer uma propaganda, que nem o Edinho está fazendo, e dizer que está fazendo alguma coisa boa para a população. Primeiro que é impossível, o PT nunca fez nada bom para a população, sempre fez bem para os donos do partido, ok? Mas para o povo... A transmissão de concessão mortes será... não, a transmissão de concessão se dará exclusivamente nas seguintes hipóteses. Primeiro, causa-mortes. Falecimento do titular. Aí esse cara tem família, vai transmitir para a esposa, para ascendente, descendente. Ok. Intervivos. Só se for como uma antecipação da causa-mortes. Então, a pessoa já está idosa, já está em condição, se aproximando dos seus momentos finais, sabendo disso, coloca-se outro responsável por aquela concessão. Aí eles colocam uma lista, né? Cônjuge ou companheiro, ascendentes e descendentes,
os mais próximos preferem os remotos, no mesmo grau, os mais velhos preferem os mais novos. Agora que começa a ficar legal. Para fins de transmissão causa-mortes, constatado o transcurso do prazo de 1 mês do falecimento do titular, sem que tenha ocorrido a transmissão de sua titularidade, a administração do cemitério público municipal lavrará auto de constatação. E, sequencialmente, aí vem o procedimento. Tá? O fim desse procedimento é a extinção da concessão. Primeiro, não pode ser sepultado. Mas, se ele foi sepultado e os parentes não cumpriram essas regras, essas normas, pagando as taxas, pagando os impostos, etc. e tal, vamos lá. Parágrafo 5º, no artigo 24. Transcorrido o prazo de 3 anos após o sepultamento, sem que tenha sido efetuada a transmissão da titularidade da concessão, para a pessoa com legitimidade para tanto, o titular da Secretaria Municipal responsável decretará a extinção da concessão do uso de sepultura. O que vai acontecer depois... Artigo 31. Vocês desculpem, minha tosse está me irritando pra caramba. O artigo 27 trata da extinção da concessão. Então, vamos lá. Extingue-se a concessão do uso de sepultura. 3. Pela ausência de titular da concessão em decorrência de seu óbito e não a transmissão da concessão. E você sabe o que vai acontecer com esse cara que morreu e não teve para quem transferir a concessão? Ele é dono da concessão. A concessão está dentro desses 25 anos da validade, está tudo certo. Mas ele morreu, não teve para quem transmitir. Tá isso que está escrito no projeto. Tá? Artigo 31. Ele vai ser exumado e o corpo dele inumado. Parágrafo único do artigo 31. Os despojos porventura existentes da sepultura cuja concessão de uso seja declarada extinta serão exumados e inumados na mesma sepultura. Agora, olha só que legal. Até o advento das condições para a reutilização da sepultura pela administração do cemitério. Então, a sua morte... Aqui em Araraquara não tem caráter de perpetuidade, ok? Você morreu e tem algumas condições que têm que ser cumpridas depois da sua morte. Você tem obrigações para a Prefeitura de Araraquara depois da sua morte. Se essas condições não forem cumpridas, tá? Seu corpo vai ser retirado da sepultura. É isso que está escrito aqui. Tá? É isso que estão fazendo aqui. E eu estou falando dos jazigos com concessão de 25 anos. Estou falando dos jazigos que têm concessão permanente baseada em lei anterior. E escutem o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. A regularização que eles estão falando que tem que fazer agora na aprovação desse projeto de lei complementar, essa regularização vai ter 25 anos, não vai ser definitiva. Ninguém está dizendo aqui que vai existir a concessão definitiva. A concessão de 25 anos só vai poder ser renovada por 2 vezes. Ou seja, a gente está marcando uma data para os túmulos seculares da nossa cidade desaparecerem. De boa. Tinha que existir alguma fórmula mágica para o PT desaparecer.
mas não desaparece. É isso que eles estão fazendo. Se vocês forem voltar um pouco na história e ver os projetos de lei feitos pelo PT assim que ele nasceu como partido, vocês vão ver lá registrado que algumas das primeiras militâncias dele foi contra o direito de herança, porque para eles é um absurdo o patrimônio sobreviver à pessoa. Eles estão fazendo isso agora com os túmulos dos cidadãos de Araraquara. Tudo que eu estou comentando aqui com vocês, eu abri o artigo, o parágrafo, o inciso, e eu li para vocês, eu não inventei nada. Então, não deixem a porcaria do PT aprovar essa droga dessa lei. Hoje, o Edinho precisa de 10 votos para fazer a aprovação. E adivinhem, ele tem a Câmara Municipal na mão dele, completamente. Fica, pelo menos aqui, nosso grito de protesto, que eu queria estar fazendo agora, nesse momento, em frente da Câmara Municipal, e, infelizmente, eu não posso. Pessoal, um grande abraço a todos. Fica aqui os registros. Tentei acompanhar aqui, eu estou transmitindo pelo StreamYard e eu não consegui fazer ativar o chat aqui por algum motivo, alguma coisa que eu errei. É uma pena, que eu gosto muito de ter o chat nas transmissões que eu faço e sempre bater um papo com quem está interagindo. Eu aqui no StreamYard, eu não estou vendo os comentários do YouTube, do Facebook, ok? E também do Twitter. Uma boa tarde a todos e vamos enfrentar essa tarde lamentável aqui em Araraquara.